Abel, sou diabética e estou no meio de uma crise alérgica braba e nada dá jeito. Oi, Bel. Ô, Bel, que situação difícil, né? Bel, deixa eu te falar uma coisa, vamos lá. Assim, a gente não vai poder, eu não posso te dar uma consulta pelo YouTube, né? É muito difícil o YouTube é mais para a gente dar orientações gerais, né? Então, o que eu oriento assim para que você faça? Não deixe de tomar seus remédios para diabetes da forma como o médico prescreveu, tá? Não deixe também de fazer sua dieta da forma como o nutricionista ou o médico prescreveram, porque a dieta é muito importante. Doce não pode entrar na sua casa, tem que fazer infelizmente, um esforço muito grande. Lembra? Você sabe que uma reflexão interessante, sabe, Bel? Não sei se vocês percebem, né, que aqui no Rio de Janeiro, não sei se em outros países, outros lugares, outros estados é a mesma coisa, mas aqui no Rio de Janeiro tem uma proliferação muito grande de lojas especializadas em vender artigos, alimentos com doces, açucarados, né? E o doce, o açúcar, ele é viciante, né? Principalmente esse açúcar refinado, ele causa vício no organismo. Você sente um bem-estar, porque ele libera substâncias químicas do bem-estar, né? Serotonina, dopamina, que são substâncias do bem-estar. Chocolate também. Então aqui você tem uma proliferação enorme de bombonieres, de lojas de doces, né? Casas de doces e assim por diante, porque realmente é aquela substância que a gente, quando está estressado, a gente come, né? E liberam substâncias como se fosse uma droga mesmo, né? Dentro do nosso cérebro, só que uma droga legalizada, né? Dentro do nosso cérebro, que nos causam bem-estar, como a nicotina, como a cocaína, né? E o doce tem essa função. E o brasileiro, ele gosta muito de duas coisas, né? Ou alimento muito salgado ou alimento muito doce, né? Ele não tem aquele meio termo. Eu mesmo tenho um primo que já veio a falecer, o Jaqui Bolsonaro, era chefe de cozinha lá na França. E de vez em quando ele vinha aqui ao Brasil e nós conversávamos muito desses hábitos alimentares do brasileiro, né? Ele ficava muito espantado quando ele ia nos restaurantes, como o brasileiro gosta de sal, né? E na hora de pedir uma sobremesa, como o brasileiro gosta de doce. Então, onde você tem países que são liderança na culinária, inclusive não é só a França, não. Países também asiáticos, né, o Japão, a Coreia e outros países assim, você vê que você sempre tem uma mistura do doce com salgado, nada nem é muito salgado, nem é muito doce, né, a própria dieta mediterrânea, o paradoxo francês, né, que você vê que são estudos feitos relativos por que o francês ele tem um índice de doenças cardiovasculares bastante pequeno, né? Então, por causa dessa não consumo exagerado de salgados e doces, apesar de eles consumirem gordura, né? E nós sabemos que a gordura, ela em uma quantidade moderada, se você tiver uma saúde boa, ela não faz mal se for uma gordura boa, né? Se não for uma gordura ruim. Dependendo do tipo de gordura, tem as gorduras boas e as gorduras ruins. Depois a gente vai conversar sobre isso. Então, Bel, essa questão do se alimentar de doce realmente é algo que te leva a uma dependência física e psíquica, né? Então você precisa realmente, nesse momento, para salvar a tua vida, agora um esforço que você tem que fazer, muito grande, uma força de vontade muito grande em não comer doce, tá? Tentar realmente seguir a dieta da forma como o nutricionista prescreveu, ok? E tomar as medicações direitinho, controladinhos. Por quê? Porque o diabetes, ele leva a uma fumaceira imunológica. Ele dificulta com que o sistema imunológico identifique os patógenos. É mais ou menos o que acontece quando você joga bomba de fumaça no meio da multidão para dispersar a multidão. Então, o diabético é assim. Ele, como tem uma produção aumentada dessa glicemia no sangue, essa glicemia, por sua vez, ela faz com que o sistema imunológico, então, não consiga identificar adequadamente quais são os patógenos e, consequentemente, combater esses patógenos, combater essas bactérias, esses vírus, esses fungos, esses protozoários, seja lá o que for. Por isso que o diabético, ele tem muita tendência de ter infecção de repetição. E a primeira infecção, que é uma infecção que não há produção de anticorpos contra essa infecção, ou seja, não há imunidade, não há memória imunológica com produção dos anticorpos da classe IgG, é a infecção fúngica, são as micoses. Tá? Por isso que o diabético está sempre com micose, está sempre com candidíase de repetição. Não sei se esse é o caso, Bel.
mas muitos diabéticos, devido a essa deficiência imunológica, devido ao fungo, você não conseguir produzir memória imunológica para combater o fungo, você acaba então tendo esses problemas. Então, o controle com a dieta e com a medicação é fundamental. Agora nós vamos para a alergia, né? Que é um outro problema também, ou seja, você está com dois problemas numa crise de coronavírus. Um paciente alérgico, né, um paciente com rinite, ele tem a mucosa nasal inflamada, e essa mucosa nasal inflamada, ela age em três sentidos, né? A produção mucociliar, a deficiência na produção mucociliar, com dificuldade da eliminação dos patógenos, né? O aumento da vascularização do nariz, isso também facilita a penetração dos patógenos. E a terceira situação é a produção das chamadas proteínas de adesão, que facilitam mais ainda a produção do a entrada do patógeno, a entrada do germe, por assim dizer. E essas três situações, elas facilitam a penetração de vírus, né? E esses vírus, por isso que um paciente alérgico é um paciente sempre gripado, sempre resfriado, sempre doente. E, teoricamente, ainda não tem estudo suficiente, porque o coronavírus começou desde dezembro, e eu vou falar 3 vezes teoricamente e teoricamente, para que as pessoas não entendam mal, né? Também a rinite pode facilitar a penetração do coronavírus, como facilitaria para a gripe, mas isso pode ser desmentido no futuro. Mas, na dúvida, é importante nós tratarmos a rinite, tratarmos a sinusite, lembrando que uma rinite maltratada evolui para uma sinusite, a sinusite evolui para asma, através de um problema chamado gotejamento pós-nasal, tá? E esse gotejamento pós-nasal, por sua vez, leva a asma, e nós sabemos que a asma é um fator de risco para pacientes com coronavírus, porque o paciente asmático é um paciente que tem uma capacidade pulmonar diminuída. Então, se o coronavírus atinge teu pulmão, diminuindo a capacidade de você captar o oxigênio, quanto mais com o paciente asmático, ou seja, a dificuldade de você se recuperar vai ser muito maior, tá bom? Então, Bel, o que eu oriento a você fazer? Eu acho que o que eu pude te orientar em relação a informações gerais aqui pelo YouTube eu já fiz, mas eu orientaria você então a entrar em contato com a nossa telemedicina 21 99374 2042 e coloca assim: eu preciso de uma consulta via telemedicina com o médico vai ligar para você, vai conversar com você e vai tentar te dar uma orientação mais precisa do problema que está acontecendo contigo, tá bom? Muito obrigado, Bel, muito obrigado pela sua pergunta.